Olá galerinha, beleza? Trouxe para vocês hoje a diferença entre um genérico, um similar e um original. E quais são as suas reais diferenças, certo? Genérico, melhor, original é todo remédio, todo medicamento fabricado pela indústria farmacêutica no qual possui a patente. O que é patente? Aquele medicamento ficou lá durante anos sobre aquele laboratório, sendo estudado, e o órgão, no caso o governo, a partir daquele registro daquele medicamento para ser comercializado, ele dá um período no qual a quebra daquela patente ou no qual aquele único laboratório pode ser vendido aquela medicação, certo? Exemplo, o laboratório Y estudou anos para descoberta de um medicamento chamado dipirona, Novalgina. Nesse período da Novalgina, esse tempo estudado, o governo considera que deve ser de 10 anos. 10 anos é o período da patente daquele laboratório. 10 anos no território brasileiro, só aquele laboratório pode fornecer aquele medicamento. Passados-se os 10 anos, existe a quebra da patente e todo e qualquer laboratório pode se desenvolver o medicamento, porém com as mesmas condições que o original. Quando se tem as mesmas condições, a biosseguridade do medicamento, onde ele é testado, a bioequivalência do medicamento, certo? Ele é considerado um genérico, certo? Que é um medicamento de menor custo, certo? Porém, fabricado por outros laboratórios. Faz o mesmo efeito, Matheus? Faz o mesmo efeito, gente. Não precisa, quando o médico lá prescreve Novalgina, você encontra na farmácia dipirona, certo? Eles têm a mesma bioequivalência. Os remédios vão fazer o mesmo efeito. Claro que o medicamento tem que ter a mesma, quando fabricado como genérico, tem a mesma posologia, mesma via de administração. Ele tem todas as características do original, porém é produzido por outro laboratório, certo? Quando eu falo bioequivalência, o que acontece? Digamos que falando-se de Novalgina, o medicamento ele vai ter 1 grama, certo? Quando você vai procurar o dipirona, que é a sua substância, em outra como genérico, ele pode ter lá a 1 miligrama, certo? Dipirona de 1 miligrama, Novalgina de 1 miligrama. Via administração oral, o que faz ele ser bioequivalente é quando o governo testa e, digamos, ele é de 1 grama, mas o corpo só absorve 80 miligramas dentro da sua janela. Logo, se o genérico ele também for de 80 miligramas, ele for administrado, o corpo absorveu os 80 miligramas, ele é bioequivalente ao original. Ele pode ser comercializado, sim, de forma normal, com o mesmo princípio do primeiro, com a mesma substância do original. E o similar, Matheus? O que é que o similar entra em tudo isso? Após a quebra da patente, qualquer laboratório ele pode usar aquela substância para produzir seu remédio, seu medicamento. Digamos que ele, vamos colocar aqui Anador. Anador, um exemplo, viu gente? Digamos que ele seja o mesmo Novalgina, ele tem o mesmo princípio ativo, que é a dipirona monoidratada. Essa dipirona monoidratada, que esse laboratório produz como Anador, ele tem que ter a mesma seguridade que o original, ele tem que ter a mesma posologia, porém ele não é bioequivalente. O que quer dizer isso? Ele, em vez de o corpo absorver 80 miligramas, ele absorve 70. Logo, ele não é bioequivalente. Mas alguns remédios já estão sendo testados pelo governo sobre a sua bioequivalência. E alguns similares, sim, de acordo com a lista do governo, eles podem ser comercializados com a mesma bioequivalência que o original, sendo ele podendo ser comercializado como original, genérico ou similar. Não tendo essa bioequivalência, aí você tem que voltar ao médico
e para ele solucionar seu caso. Só tem similar no mercado, você só tem condições de pagar no similar, pelo custo ser mais barato, ele vai adequar aquele remédio, aquele similar, à sua necessidade. Digamos que a bioequivalência dele seja de 50% e a do original seja de 100%, um exemplo. Então, subentende-se que para um original você precisará tomar dois similares. Isso aí vai o médico, cabe ao médico entender o similar e prescrever de acordo com a sua necessidade. Entendeu? Para mais dúvidas, galera, só deixar aí nos comentários, dar um joinha e eu gostei. Tamo junto, até o próximo.